E agora vamos... A Maria da Penha? Maria A próxima da Maria da Penha. Fechamos aqui as brasileiras. As brasileiras, é. Chave de ouro, Maria da Penha. Fortíssimo também produzir esse texto. E eu contei que foi um processo muito difícil justamente porque ele gera muitos gatilhos. Assim, é uma história muito forte, né? Uma mulher que acorda baleada, não sabe o que acontece, não sabe o que está acontecendo, tem uma suspeita, mas quando está no hospital se recuperando, a versão do marido é de que eles foram assaltados. Isso foi década de 80, né? É isso. 80, eu acho. E é isso. Ela, na verdade, depois, né, mais pro final, assim, ela acaba descobrindo, quando ela retorna para casa, já tendo feito várias cirurgias, enfim. Primeiro, fica paraplégica, né? Isso já é uma coisa que muda completamente a vida dela. Ela era casada. Ela era Ela era casada. casada. Sofreu uma violência, né? Exato. Acorda baleada. Acorda baleada. Mas, assim, ela acorda desapercebida de tudo. É do assim. Rio? Cearense. Conterrânea? Minha conterrânea. Ah, não poderia faltar, né? Sim. Mas, assim, na verdade, a gente introduz a história apresentando como ela conhece o marido. Ela foi uma das primeiras a se formar em farmácia na Faculdade Federal do Ceará. E aí ela... Uma das primeiras mulheres? Ela foi da Alunas, turma. né? Da primeira turma. Mesmo. Turma Primeira inaugural. Primeira formação, turma de farmácia, que incrível. da Universidade Federal do Ceará. Curiosidade E aí ela boa. vai para fazer um mestrado, ela vem, na verdade, para São Paulo fazer um mestrado e acaba conhecendo o então marido, que também estava fazendo mestrado na área de economia e era um colombiano. Em processo de receber visto, essas coisas todas, sabe? Para permanecer cidadania brasileira e tal. E aí... eles se conhecem, gentil, maravilhoso, tal, não sei o que. Todo esse discurso que a gente já conhece. Se casam, tem a primeira filha aqui em São Paulo, vão para a cidade natal de Maria, que é em Fortaleza. Em Fortaleza, depois de ele conseguir ter conquistado a cidadania brasileira e já com a condição financeira muito boa, porque ele passa a ser professor universitário, então ele já tem um status ali muito melhor, as coisas começam a mudar completamente. Intolerâncias de diversas formas, assim. E aí ela e as filhas começam a sofrer pequenas violências, né? Pequenos principalmente verbais, assim. Muita violência nesse sentido, microviolências que a gente chama, né? E aí as coisas já começam a ficar um pouco ruins, mas ele pede desculpas, diz que vai mudar, enfim, todo esse discurso também que é bastante perigoso com relação à violência contra a mulher, né? Violência doméstica. E aí é quando acontece, numa noite, Maria acorda, baleada. Ele diz, o depoimento que ele presta para a polícia, ele forja toda uma cena de que ele foi enforcado. Enfim, ele monta todo um cenário, mas no fim das contas a perícia descobre que ele foi quem atirou em Maria da Penha. E ele investiu contra a vida dela outra vez, tentando eletrocutar. No banho. E aí é quando ela reúne o máximo de apoio possível para sair de casa com as filhas, sem ser acusada de abandono do lar, né? E aí ela começa a grande luta, que durou quase 2 décadas, para que ele fosse punido. Então, assim, a gente tem... quase 20 anos. Exato. Olha, a gente tem que considerar que é uma mulher completamente fragilizada, paraplégica, todo esse contexto já muito difícil, que continua, lança um livro... Pra falar Nesse período ela lança o livro. Ela lança um livro, porque assim... Dá palestra, fala sobre o assunto. Exato. Sim. A princípio, não deu em nada mesmo. Assim, ele chegou a ser julgado 2 vezes, com penas de 15 e 10 anos, nas 2 vezes, né, respectivamente, assim. E não é preso, simplesmente. Eles conseguem fazer com que ele não cumpra. E ela precisa denunciar isso para outros órgãos de fora do país, assim. Sim. O Brasil precisa ser notificado mais de 3 vezes que precisa tomar uma atitude com relação a essa violência, né? Porque era uma violência contra as mulheres brasileiras no geral. Até que no ano 2002, Ju? Acho que foi 3. O pessoal. E-book. 1, 2, 3. Vejam no baixem o nosso livro e constar. Depois comenta no comentário. 2, Maria 3. 2003, 2002. Quando o Brasil foi notificado pela corte... Quando ele é o professor universitário. É preso. Eu acho que foi 2003.
Então, quando finalmente, depois de tanta luta, quase 2 décadas depois do acontecido, ele é finalmente preso, mas isso também dura pouco tempo, fica 16 meses. Mas a grande só. construção, né? Foi, talvez ele foi mais difícil, mas o que foi construído, que foi a lei, né? Maria da Penha. Exatamente. Exato. Posso comentar? Claro! Então, não... Exato. Sobre isso que a Maria estava falando, a Maria da Penha, ela teve que recorrer a órgãos internacionais. Ela recorreu a diversos órgãos de direitos humanos interamericanos. E o Estado brasileiro precisou ser notificado 3 vezes, como a Maria comentou, pela Corte Internacional, pela Corte Interamericana, dos Estados Interamericanos. E nessas notificações, a Corte solicita que o Brasil não só faça com que o agressor dela seja punido, mas também recompense a Maria da Penha simbolicamente por todo o sofrimento que ela passou, porque era um contexto extremamente difícil. Uma mulher que ficou paraplégica, que teve que lutar para sair de casa com as filhas, mesmo sofrendo toda essa violência, que esperou 20 anos para ver seu agressor sendo punido, porque ele saiu impune dos julgamentos, não cumpriu as penas. Então, quando o Brasil é notificado, a Corte solicita que o Brasil recompense a Maria da Penha simbolicamente também. E é aí que surge a lei, que é de 2006. Não, e incrível, né? Porque você vê de uma atitude, encarar, que é aquilo que a gente, do início, né? A gente pegou da nossa catadora, né, de sonhos, né, de imaginações, que foi encarar de frente. Ela encarou, não aceitou a realidade, não foi tolerante com isso. Sim. E chegou à corte, né? E aí disso várias outras mulheres foram beneficiadas. Sim. E essas construções que ficam, né? Talvez no objetivo principal dela, ela atingiu talvez um objetivo muito maior, né? Porque isso mudou a história de muita